Olha, minha gente, estamos começando mais um Conversa com o Reitor. Esse é o nosso espaço de debates, de reflexões, de ideias, histórias e inspiração. Eu sou José Vicente, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e hoje a nossa conversa é com o verdadeiro patrimônio da música brasileira. Um cantor, compositor e músico que escreveu mais de 500 músicas gravadas, colocou 2 temas em novelas e foi premiado pela Warner Chappell como o compositor mais gravado do Brasil nos anos de 98 e 99. E a coisa mais importante de tudo isso é um aluno da Universidade Zumbi dos Palmares, né? Poxa vida, é só alegria, né? Para a gente receber aqui o nosso querido Chiquinho dos Santos. Chiquinho. Prazer imenso, mais conhecido aqui como Zenildo Ferreira dos Santos, né? Aliás, vou esclarecer aqui que o Chiquinho, né? Por que não Francisco? Sim. Porque não sou Francisco, sou Zenildo por conta de um jogador dos anos 60, chamado Chicão, na verdade. Chicão. É, do Corinthians. Aí, corintiano, inclusive. Meu padrinho colocou Chicão. E eu, em 95, quando eu cheguei na Cicana, né, para registrar o codinome artístico, preferi Chiquinho dos Santos, tá? Uma estatura mediana. Que maravilha, que maravilha. Prazer imenso estar aqui. Esperei muito esse momento, reitor. Então, muito obrigado. Nós estamos muito felizes, estamos bastantes aqui até emocionados, porque é uma história muito particular, não é? Sim, de alguém que põe o talento à flor da pele e consegue fazer tantas construções fantásticas como é o seu caso, né? Mais de 500 músicas, mas alguém também que compreende que a educação, o aprimoramento é necessário, é permanente, é indispensável, né, Chiquinho? Eu tenho que dizer que atualmente eu estou fazendo 2 projetos mais importantes da minha vida. Sim. Um deles é um disco em homenagem ao meu pai, chamado Samba que Mora em Mim, onde eu trago releituras dos anos 50, 60 e 70, sambas gravados por exemplo, Lupicínio Rodrigues, quem mais? Paulinho da Viola, nos anos 60, Batatinha, Martinho da Vila, enfim, sambas que meus pais cantavam. E o outro projeto mais importante, eu diria, que ficou guardado 40 anos, é estar aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares. Que maravilha. Aqui já não é só uma questão de aprender, é uma questão de pertencimento também, né? Porque a Zumbi é isso, né? Abraça tudo e todos. Pertencimento, pertencimento importantíssimo. Né? Agora, você é natural de Santana de Parnaíba. Sou. E você já deu uma dica aí que seus familiares, sobretudo seu pai, deve ter tido muita influência nessa sua veia artística. Eles eram artistas? Não. Minha mãe cantava em casa, cantarolava em casa. Tinha uma voz muito parecida com a voz da Dalva de Oliveira, por exemplo. Dalva de Oliveira. Sim. De noite eu rondo a cidade, Maísa, né? Meu pai era seresteiro, gostava da madrugada, deixava comigo um pandeirinho e uma cachaçinha segurando, e ele cantava e tal. Mas ele me ensinou muito, meu pai ele era um defensor ferrenho, assim, do compositor. Ele dizia... Ele era compositor? Não era compositor, não era, mas ele tinha um respeito imenso. Ele achava que na cadeia artística, o primeiro artista, o mais conceituado, era o compositor. Eu trago isso pra minha vida, assim. Então, quando eu vejo alguém pirateando uma música, né? Agora que eu conheço um pouquinho, estou estudando direito, sei, por exemplo, que a lei, né, de 9.610, de lá de 98, é a lei que contempla o direito autoral. Saibam disso, que o compositor está guardado, né, juridicamente guardado sobre essa lei aí e tudo mais. O artigo 5º, né, inciso 27 e 28 também, contempla o compositor. Isso eu vim aprender aqui na faculdade, Zumbi dos Palmares. Já está craque, e o meu pai, ele testava você, então ele ficava me testando. Scal, ele me chamava de Scal, um apelido que eu gosto muito, mas que não pegou. Pegou o Chiquinho, mas não pegou o Scal. Então ele me testava. Sabe quem fez o hino do Flamengo? Ele falava pra mim. Ele falou, não, pai, não sei. Martini Babo. Seu Mané me chamava de Mané às vezes. Baiano, mas tinha um jeito tão carioca de falar. E quem fez o hino do Flamengo? Eu falava, pai, não tenho a menor noção. Martini Babo. Eu falava, aí mesmo, um compositor fez um hino de 2 timbres, não, ele fez de todos. Fluminense, Flamengo, Botafogo. Então, um compositor, veja a importância do compositor. E ele dizia mais, que eu estou trazendo para esse meu trabalho agora, que vai ser um trabalho que começou aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares, com a professora Daniela. Ela deu um trabalho para a gente que era sobre coisas que você vai passando na tua vida e deixando pelo caminho, né? E nunca vai terminando. Uma delas foi a minha faculdade, outra o CD em homenagem ao meu pai. Eu estive no Japão em 95 e assim que eu cheguei no Japão, 20 dias depois, eu perdi o meu pai. Quando eu voltei, dias depois eu perdi a minha mãe. Então nenhum deles viram o meu sucesso, assim, né? Eu estava com 3, 4 músicas na rádio, mas eu morava na Zona Leste, meus pais lá em Cotia, interior de Cotia, então não viram nada disso e tal. Então, esse resgate, né, esse trabalho que eu quero fazer agora chamado, estou fazendo já estou gravando, em fase de gravação,
o samba que mora em mim, meu pai dizia isso, o samba tem que morar em você. Não basta você gostar dele. E ele dizia, mas olha, tem hold? Sabe o que é um hold? Eu não sei o que é um hold, pai. O que é um hold? Hold é o cara que carrega o instrumento para você. Às vezes o músico tem um monte de instrumento, mas ele só vai cantar, só vai tocar, só vai produzir, mas não leva nada. Esse cara que carrega tudo, esse é o hold. A gente chama de um empregado do músico. O empregado do músico, ele às vezes é mais sambista que um próprio sambista que gravou 10 discos. Eu falava, mesmo, pai? Como? Sim, tem sambista que tá na rádio, músico sambista na rádio, cantando música na TV, para ganhar um dinheiro, somente, né? Quando chega em casa, ele coloca uma outra música. Ele não é um cara que vai na comunidade, ele não é um cara que ajuda em nada, não é um cara que soma. Esse cara não é um sambista, é um cara que usa o samba para ganhar dinheiro. É válido? É válido. E o hold não, é um cara que tá lá, ele vai decorar as músicas do artista que ele tá carregando os instrumentos e tal. Esse cara, muitas das vezes, vai ser mais sambista que... Meu pai é um analfabeto, mas ele filosofava bem sobre música, assim. Agora, então, Chiquinho, você está dizendo que você teve, então, dentro de casa, esse estímulo, essa oportunidade de ouvir e conversar sobre música e mesmo vendo da sua mãe cantarolando. Sim. Mas e a composição? De onde apareceu? Então, a composição é de ouvir compositores, né? Eu, por exemplo, sou fã demais do Martinho da Vila, sou fã demais do Arlindo, mas antes, o primeiro samba que eu escutei, falei pro meu pai que eu queria fazer, falei, pai, eu quero fazer isso. Eu escutei um samba do... Mas é assim, você escuta e baixa a entidade, isso já sai... Aqui eu tô falando lá no começo, né? Eu tinha um amigo chamado Fernando, ele foi o cara que deu o start para isso. E ele só cantava música inédita, a gente saía nos domingos, ia fazer um camping e tal... Ele só cantava a música dele, uma música muito parecida assim com as músicas do Fábio Venturini, do Beto Guedes, do Cassiano, que é um dos meus ídolos assim e tal. E ele falou assim, cara, você gosta tanto de ouvir música inédita, já perdi namorado, eu contei pra ele, falei, uma vez eu fui pra praia enfim, no norte, né, Praia do Norte aqui de São Paulo, e perdi, a namorada foi embora com ônibus e tudo e me largou lá, porque eu entrei num bar e tô vendo o pessoal cantando, era um bar que tinha música inédita, o cara cantando uma autoria dele, cada um cantava uma autoria, assim, um pedaço, e eu fiquei fascinado com aquilo, então eu já tinha um fascínio por música inédita, e ele fez um teste, né, pra mim, e falou, por que você não faz uma música inédita e traz pra gente ouvir semana que vem aqui? Eu toco pra você, faça a letra, tenta criar uma melodia também. E eu fiz uma música que fala da minha mãe, inclusive, e falei pro meu pai, ele falou assim, só toma cuidado pra não chegar lá cantando música dos outros achando que é tua, né? Ou seja, pra não plagiar, né? Pra não plagiar. E eu levei, o Fernando falou, cara, você tem o dom. Quando ele disse isso pra mim foi um... E a namorada? Nunca mais. A namorada me deixou certamente. Porque eu não fui procurar mais. Ela me largou lá em Caraguatatuba. Me largou lá em Caraguatatuba. Falou, você... não foi pra praia, não foi, você ficou aqui olhando o pessoal tocar. Eu falei, mas tem um pessoal tocando música inédita. Música inédita. E aí, de ouvir os compositores e tal, eu lembro que eu escutava muito o Moisés da Rocha, né? O Samba Pé de Passagem. Samba Pé de Passagem, meu amigo Moisés da Rocha. Meu trabalho novo já tá aqui esquematizado para chegar lá, se Deus quiser. Já fui lá 4 vezes. Fui como músico do Biro do Cavalo, porque eu também sou músico dele há 26 anos, né? Ele que me levou pro Japão e tal. Mas agora vou como cantor solo e tal. Chiquinho, toca uma música aí que o público quer saber quem é esse Chiquinho. Vamos falar dos compositores, só um trechinho do compositor que eu falei pro meu pai, eu quero fazer isso. Foi isso aqui, esse cara aqui. Nunca nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Lupicínio Rodrigues. Quando eu escutei, eu falei, pai, é isso que eu quero fazer, eu quero compor isso. Acabei de escutar isso na rádio. E depois tocou um cara, chama Serginho Meriti. Ele falou, Serginho Meriti? Peraí, Serginho Meriti, que compôs todas as músicas do Bebeto, compôs pra Zeca Pagodinho, pra Beto Sem Braço. Falei, esse cara aí, você quer compor igual ele? Eu falei, sim, quero compor igual ele. Ele falou, olha, vai ter que... haja inspiração divina, viu? E aí, daí vem a inspiração. Meu primeiro som gravado foi pelo Sem Compromisso, em 89, né? Fazendo um barzinho aqui. Faço parte desse jogo, onde é possível chorar, onde é possível sorrir. Sorrir, só não vem fazer comigo, se eu não fiz por merecer, vou pagar pra não sair. Essa música foi gravada em 89, mas eu comecei em 82, num festival em Cotia. Sim. Chamado FECAMP, e aí contei pro meu pai. O meu pai, ele era muito chato com esse negócio de música, de o samba abraçar você, a música abraçar você, ou seja, respeito à música, né? Ele falava que eu não tinha um certo respeito com a música, eu falava demais em música, falava demais em compor, mas eu não tinha um devido respeito. Eu não entendi o que era isso. Vim entender bem depois da morte dele, que eu vim entender o quão, na verdade, ele estava me ensinando os caminhos, tratar com respeito toda a cadeia musical, a pessoa que serve um café, o compositor, o produtor, era sobre isso que ele estava me falando, mas eu só enxergava assim, você
você não serve pra música. Era isso que eu enxergava. Eu falava, caramba, pai, não sirvo pra nada. E quando eu entrei no festival, que eu fiquei em 9º lugar, meu pai falou, olha, chegou um telegrama. Olha, telegrama. O molecado não sabe. Telegrama, gente. Eu vi também, não é do nosso tempo. Chegou um telegrama aí, a Neném, minha irmã mais velha, leu pra mim sobre você, ficou em 9º lugar no festival, né? Você cantou no festival uma música tua pra 9.000 pessoas? Eu falei, cantei, pai. E você cantou com uma banda tua? Eu falei, cantei com uma banda minha. Como? Aprendeu a tocar quando? Que eu nunca tive que tocar. Eu falei assim, olha, o Lino, né, um amigo nosso aqui de família, me emprestou o violão dele. E a Jorvina, que é a irmã do Lino, comprou para mim depois um violão para que eu levasse e tal. Nem levei, eu levei 3 amigos que eu tenho, um guitarrista, um baixista, Xará Chiquinho, e o Pezão. Você conhece o Pezão? Eu falei, conheço, o Pezão toca contrabaixo. Ele foi contigo? Eu falei, foi, pai. E você cantou uma música de quem? Eu falei, cantei uma música minha. Falou, agora você tá falando comigo. Tá, agora senta aqui, que eu vou agora vamos falar sobre o violão, que eu nunca te dei de presente. Era sobre isso. Eu estava tentando explicar para você que não basta você gostar, não, eu quero um violão. Eu pedi um violão de presente para ele, eu pedia sempre. Ele foi pro meu irmão, meu falecido irmão, que não tocava nem parede. E aí depois que eu fui entender, e eu cantei para 9.000 pessoas. Na hora eu amarelei, eu confesso. Nossa, quando eu cheguei lá, eu olhei pela cortina, falei pro Chiquinho, eu não vou cantar, amigo, não vai dar. Não vai dar certo. Ele falou, como assim? Nós estamos aqui, a gente ensaiou. E detalhes, eu entrei com 3 músicas e as 3 foram classificadas. Eu podia cantar as 3 se eu quisesse. Então eu mandei uma bossa nova, mandei uma toada e mandei um swing, que é meio Bebeto. Amor, amor, palavra que nasce do amor. Nunca cantei isso aqui. Palavra do verbo amar. Amor, coisa que todo mundo tem, mas que poucos sabem usar. Já falava de amor naquela época, né? Se você vasculhar minha vida musical, você vai ver que 99,9% o amor tá presente. A matéria-prima da vida, né? Agora, me diga, 500 músicas não é pra qualquer um, não, hein? Não, não é, não. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu tô pra dizer que só tem um cara que bateu. Esse cara, na verdade, bateu 1.000 músicas, um dos poucos que bateu. Chama Evaldo Gouveia. Evaldo Gouveia é o cara que fez. Sentimental eu sou demais. Evaldo Gouveia. Esse cara fez mais de 1.000 músicas. Na década de 80 ele bateu mais de 1.000 músicas. Aqui em São Paulo eu desconheço alguém que bateu 500 músicas. O Leandro Learte, por exemplo, ele gravou acho que 17 discos do Arte Popular e colocava 14 músicas em cada disco. Então certamente ele bateu mais de 300, mais de 400, mas não bateu 500. E eu bati 500 músicas sem ter vínculo com grupo nenhum, né? Eu colocava 6 num grupo, 7 no outro, 2 no outro, 1 no outro. Então gravei com muita gente. São mais de 270. Mas eu quero que você fale um negócio muito importante para todos nós que estamos te ouvindo. Claro. Porque não é uma coisa simples, nem fácil, e não é para qualquer um. Porque você está dizendo assim. Não é. E é o que se diz, olha, mas compor é um dom. É um dom. E como é que você descobriu esse dom? Da onde? Como é que apareceu na sua vida o dom? Como é que você descobriu isso? O dom veio num camp com o meu amigo Fernando, que eu citei aqui, que ele pediu para testar. E quando ele falou, cara, você tem o dom. Compor é exatamente isso, porque eu não fiz só uma letra e levei para ele, eu fiz letra e melodia. Fiz letra e melodia, ele tocava com uma afinação diferente, bem diferente, e ele cantava umas músicas tipo Cassiano, Tim Maia, Bebeto, né, Hildon, o guitarreiro Luiz Wagner, ele fazia um som. Hoje ele mora no Sul, Fernando, ele foi meu incentivador, foi o primeiro start, assim. E aí, a partir daí, eu passei a ouvir compositores. Mas um dia você estava sentado, de repente você pegou um lápis e saiu uma letra, é isso? Parte desse jogo, por exemplo, né? E foi uma melodia que não era minha, a melodia era do Fabinho, que hoje mora na Bélgica. Ele tá lá tocando e cantando. Eu passei na casa dele, assim, ele morava na Coab, no apartamento de baixo, eu morava numa casa próxima, passei, ele tá lá cantando. Tenho andado tão sozinho, precisando de carinho, precisando de alguém. E eu falei, cara, que melodia bonita, aí tem a ver comigo e tal. Eu queria trocar uma frase que fala... rolam pedras no caminho, tiram... Rolam pedras no caminho, tentam mudar meu destino. Sou racional, sou menino. Eu entrei aí nessa parte, porque eu queria trocar essa frase. Falei, cara, essa frase é esquisita. Rolam pedras no caminho, tentam mudar meu destino. Sou racional, sou menino. Você começou compor agora, e eu já vi o contexto, eu lia muita música de compositor, lia demais, né? Por exemplo, Chico Buarque de Holanda, que na minha modesta opinião, ele é o número 1 no mundo, eu acho que não tem um compositor como ele, assim. Então é uma leitura difícil de você entender, assimilar uma música como, por exemplo, Morreu na Contramão, atrapalhando o tráfego. Você até cantarola e põe pra fora, mas entender a profundidade da música é um pouquinho mais complexo. Ainda imagina lá em 82, 81, quando eu tava lá no meu finalzinho do meu primário, né? Na escola e tal.
E aí essa foi a primeira, assim, de sucesso, assim, que eu comecei, parceria, né? Que eu comecei a compor. E eu falei, cara, a gente podia mudar isso aí. E fiz o refrão antes dessa parte, que eu cantei agora. Sim. Faço parte desse jogo, onde é possível. Já que você falou de jogo, de cair no caminho e tudo mais. Aí ele voltou naquela segunda parte, então a minha parte, que eu falei, essa minha parte cabe aqui. É essa da parceria. Sim. Já de compor sozinha, de ficar tocando, né? Sim. Eu aprendi a tocar primeiro para depois compor. Tem gente não. O letrista, por exemplo, que é o Claudinho de Oliveira, ele compõe sem melodia, ele compõe escrevendo. Sim. O Franco, o grande Franco, parceiro do Arlindo Cruz, que eu compus com ele, toca aí, Chiquinho, vou compor na tua linha, porque eu gosto do jeito que você compõe. Faz uma sequência de um tom, escolhe um tom. Falei, vou escolher um Lá menor, um tom melancólico. Escolhi um Lá menor e toquei. Aí ele mandava para, e ficava escrevendo. Eu já não consigo fazer assim. Então eu fico tocando. Eu estou tocando aqui, por exemplo, Sampa, a música que eu fiz em homenagem a São Paulo, com o Claudinho de Oliveira. Eu estou tocando aqui uma bossa nova, só tocando lá na casa dele. Falei, opa, Sampa, tua noite um encanto reluz, ofusca meus olhos, seduz minha alma. E aí vai saindo e tal. Geralmente é isso. E depois você vai passar limpo. No meu caso, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ler. Terminar a música, eu gosto de ler para quem não toca, entender o contexto da música, né? Sim. E falam muito na primeira, na segunda e na terceira. Hoje em dia isso já caiu por terra, né? Por Sim. causa desse imediatismo da vida digital. A música agora tem que durar um minuto e meio para determinada plataforma, um minuto para outra determinada plataforma. É uma doideira, né? E o compositor não é isso, né? O compositor Sim. é uma loucura. Você pega uma música do Edu Lobo com o Chico Buarque, parece um jornal. Dura 6 minutos a música. Como é que você vai fazer? Vai cortar no meio a inspiração do compositor? Você não pode fazer isso. Mas enfim, como eu faço discos, eu não sou um cara de rádio, eu faço disco de carreira chamada, né, que é disco para ficar na parede, para você contar para teus netos, para teus filhos, no meu caso para meus filhos, meus netos, meu filho, né? Minha neta, só tenho um filho e uma neta. Então não me preocupo com isso, me preocupo com o contexto mesmo, com o tempo não. Mas é isso, o lance da inspiração é bem isso, é uma coisa que não dá para explicar. Tem gente que acha que é muito prático, é mais Sim. prático que inspirador. Não, eu não acho. Eu acho que é 70% divina inspiração mesmo. Você tem que ter esse dom, senão você não consegue. Por exemplo, você vai achar uma faculdade para se formar em músico, em produção, em arranjo, mas você não vai achar uma faculdade para você se formar em compositor. Não tem, porque é uma coisa bem analógica mesmo, é bem do ser humano, um a um. Deus escolhe você é um compositor. Tem grandes cantores, por exemplo, que nunca foi compositor. Vamos citar aqui, por exemplo, faleceu há poucos anos o Emílio Santiago, excelente cantor, né? De cada 10 cantores, 11 adoravam ele, né? Sim, até hoje, na qualidade musical dele. Não era compositor. Pois é. Aí você pega um Martinho da Vila, que é mestre em tudo. Na percussão, canta demais. Escreve. Então, aí é Deus, né? É Deus, sem dúvida nenhuma. E a parte mais lúdica da música, eu tenho isso, como meu pai dizia, é o lance de compor. Porque a música, ela cabe em qualquer evento. Numa entrevista, cabe até num velório. Recentemente um amigo nosso faleceu, ele é músico do Toninho Gerais. Sim. E foi em ritmo de festa, em ritmo de samba, tocando sambas que ele gostava, por exemplo, sambas do Nelson Cavaquinho, né? Tocaram lá. Enfim, cabe em qualquer ambiente a música, né? Não tem partido, né? Eu estou lembrando de um episódio que eu também pude ver isso ao vivo em cores. Que eu fui. O Luiz Melodia era muito amigo nosso, muito amigo da casa. Tive o prazer de conhecê-lo também. E ele esteve conosco muitas vezes, e no velório dele, eu fui, logicamente, era uma obrigação, e o velório dele, então, foi com todos cantando as suas músicas, e depois o velório estava mais ou menos 1 quilômetro do cemitério, Sim. onde ele se enterrava. Então, o féretro saiu na rua e foi um surdo de marcação, marcando e chegando até o cemitério. Eu estou gravando um samba do Orlando Barbosa, chama Amor da Casa Verde, e num trecho desse samba eu vou fazer uma alusão. Meu pai faleceu em 95, né? Eu cheguei lá no Japão em maio, meu pai faleceu finalzinho de maio, acho que dia 30, dia 25, por aí, sim. Mas eu quero fazer uma citação e fazer um silêncio, que meu pai ele falava assim, quando você não entende o que está se passando na tua frente, no caso do palco, a cena de maior respeito é o silêncio. Às vezes nem a palma cabe, né? Como eu chamo ele de músico chato, ele é um músico renomado, lógico, né? O falecido... o pai da Bossa Nova, dos, né? O violonista, muito parceiro do Tom Jobim, que era chato demais, mas ele tinha um problema danado com silêncio, sapato, gente andando para ir ao banheiro com salto, mulher principalmente. Ele falava, não pode, né? Enfim.
É válido, tal. Acho um pouco de preciosismo, tem que tomar cuidado com isso. Mas hoje em dia que a vida está sendo feita de barulho, né? Sim, quase que silêncio, como diz o maestro J. Moraes, silêncio está na música, né? Você vai ler uma partitura, o silêncio está escrito lá. Sim. Barulho não, barulho não tem nota, não existe uma escrita para barulho. Mas enfim, isso. E eu quero fazer nessa música que fala: silêncio é madrugada, no morro da Casa Verde a turma dorme em paz. Lá embaixo, quando começa a samba não para mais. Silêncio. Eu quero fazer uma alusão que meu pai falava quando estava em casa: silêncio, peraí, eu tô escutando um samba aqui, né? Tô vendo a Laide Costa cantando. Silêncio, gente. Meu pai falava muito isso. Ângela Maria, que ele gostava demais. Enfim. Chiquinho, querido, logicamente que né, nós precisaríamos aqui de uns 10 programas para esgotar todas essas construções e essas realizações maravilhosas. Mas nós já queremos convidá-lo para que em outras oportunidades nós possamos conversar mais sobre sua trajetória, sua vida, sobre a música. Mas por enquanto é te cumprimentar, né, por essa trajetória maravilhosa, por esse respeito, né, e amor ao samba, né, a música brasileira, por essa dedicação de ilustrar um talento que Deus te deu, né, um dom que Deus te deu, né, de fazer música, de fazer composições e ao final de alegrar, né, toda uma cidade com mais de 500 músicas. Quem sabe futuramente aí no futuro breve a gente não monta alguma coisa aqui no Pois é, você sabe que a gente tem sempre esse cuidado e sempre essa preocupação de entender que educação, mais cultura, mais artes são ingredientes poderosos, né, para ajudar a formar o indivíduo, o cidadão cada vez melhor. Transformadores. Transformadores. Então nós temos aqui o nosso coral, nós temos aqui o pessoal que faz os cursos de cavaquinho, nós temos o pessoal que faz violão, nós temos música, temos dança, e a gente também acredita na capacidade, né, da arte de fazer cidadão cada vez melhores. Então já fica o convite para a gente conversar sobre sua trajetória, sua carreira e outras oportunidades, o convite para a gente achar alguma coisa bacana para fazer aqui na Zumbi. Considera aceito. E a alegria de tê-lo na nossa casa como um aluno dedicado e que entendeu, né, que a arte é indispensável, mas um conhecimento técnico pode ser um elemento importante. Muito tranquilidade e segurança. Gratidão, eu que agradeço, luxuoso convite, muito obrigado mesmo, eu esperava muito por esse momento, estou muito feliz e agradecido aqui no todo pela Zumbi dos Palmares, né, tá habilitando meu conhecimento um pouco mais e mais, não quer demais. Tá certo. Obrigado. Um abraço. Valeu, e para você que acompanhou, não é, o nosso programa de hoje, nosso Conversa com o Reitor, fica o convite para que estejamos juntos no próximo programa e falar de mais uma ocorrência, mais um dado, mais uma informação, mais uma personalidade, né, da envergadura e da estatura do nosso querido Chiquinho, que é aqui nosso aluno da casa. Abraço a todos, até o próximo. Sou ensino, sou excelência, sou luta, sou força, sou futuro, sou passado, sou mais de 4 mil negros na universidade, sou presente, sou mais de 50 professores, mestres e doutores. Sou ensino presencial, sou ensino à distância, sou raça, sou Zumbi, sou Palmares. Eu somos feitos de raça. Zumbi, a universidade feita de raça.